Então, falar da doutora Renata não me é difícil. Ela é uma grande companheira, uma advogada que acompanha todos nós, principalmente o doutor Marco Aurélio, mas ela sempre de forma bastante independente, de forma bastante atuante dentro daquilo que ela se propôs a fazer, e ela vem contribuindo com esta gestão, com as gestões do Dr. Durso, desde o seu nascedouro. Em nome do Dr. Marcos da Costa, em nome do Dr. Humberto, Luiz Borges Durso, em nome do Conselho Estadual, da qual eu e do Marco Aurélio fazemos parte, o nosso muito obrigado, mais uma vez, por você se dispor a vir aqui, ao longo de todos esses anos, nos dar o seu conhecimento, porque você fala, fica com a gente retém, então você transmite os conhecimentos para nós, e todos nós sempre saímos um pouco mais cultos daqui. Albert Einstein dizia que todo aquele que abre a mente para uma ideia nova não é mais a mesma pessoa. O tema me parece super bacana. Eu não entendo nada. Mas eu espero que Einstein, e não tenho dúvida, porque se Einstein falou, quem sou eu? Um simples advogado, um reles mortal, a contestar um gênio. Vir aqui, ouvir a palestra da doutora Renata Sotonovic, a tutela de urgência na proteção da obra psicografada. Advogada civilista, mestre em processo civil pela PUC de São Paulo, presidente da 5ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina e palestrante do Departamento de Cultura e Evento da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, eu já falei demais, eu agradeço de novo, passo a palavra para a senhora e estou prontinho para ouvir aqui tudo que a senhora tem a nos dizer. Hoje nós vamos falar um tema que foi a minha dissertação de pós-graduação da Escola Superior da Advocacia, da ESA. Não é muito difícil a gente falar em direitos autorais, porque a gente fica pensando no quê? Livros, músicas, obras de arte. Né? Quem é detentor de direitos autorais? Aquele que escreve o livro. Eu sou detentora dos direitos autorais deste livro aqui. Não foi psicografado. Né? Músicas, né? Cada um tem lá, tem um intérprete que tem os direitos dele reservados, que não é os direitos autorais. Tem um músico, aquele que fez uma parte do arranjo. Todo mundo ali tem os direitos autorais. Obras de arte também, aqueles que pintam. Eu acho que a maioria de vocês aqui é advogado, né? Ou estudante de direito. Me perguntaram já se as teses jurídicas ou os advogados são detentores de direitos autorais das peças processuais. E chegou até uma discussão. Quando eu escrevi esse trabalho, eu cheguei até a ver um advogado que tinha processado um outro colega por ter usado a sua peça processual. Tirando o cível, que a gente não tem muitas discussões de tese, no tributário tem muito. E eu me lembro que, quando eu me formei, eu fui trabalhar num escritório de direito tributário muito bom. E o pessoal lá da área de direito tributário inventava umas teses assim muito plausíveis, muito boas. E um dia se descobriu que estavam literalmente copiando as teses dele. Ele até quis processar na época, mas não tinha como, era tanta gente que usava as peças dele, e aquilo ficou na minha cabeça, mas passou. E quando eu escrevi esse livro, foi uma das coisas que eu me perguntei: será que o advogado é detentor dos direitos autorais da tese dele, principalmente nas teses novas de direito tributário, enfim. E aí, depois de muita pesquisa, eu constatei que não, né, o advogado não é detentor dos direitos autorais das peças dele. Isso é só importante, essa colocação, até para vocês entenderem um pouco sobre esses direitos autorais. Até qual é o limite desses direitos autorais. Quando eu copio parte de uma música, um arranjo, até que ponto esses direitos autorais, de fato, ele é 100% utilizado como uma denominação de plágio ou não.
E nós vamos falar disso também em questões envolvendo livro e obra de arte na psicografia. E vocês vão entender por quê. Aqui é o Chico Xavier, desenhado por mim, portanto eu tenho... Eu não sei se isso aqui é direito autoral, eu fiquei com dúvida quando eu fiz esse desenho, porque eu copiei, né? Eu peguei um desenho do Chico Xavier, pintei em cima, né? Aí eu tirei a foto e eu fiquei pensando assim, será que isso aqui é direitos autorais? Porque eu copiei o desenho, na verdade, né? Eu podia ser até processada por quem, né, tirou a foto dele. Mas o desenho em si né? O desenho, na verdade, ele é protegido. Se eu tivesse feito um desenho diferente do Chico Xavier, na verdade, isso aqui virou uma fotografia e ela é protegida assim por direitos autorais, né? Então, fotografia é protegida por direitos autorais também. Até esqueci de colocar, mas como a fotografia ela não entra muito no nosso tema de obra psicografada, então eu tirei a fotografia aí da nossa conversa. E eu vou começar falando com vocês sobre a pintura mediúnica, que tem o nome de psicopictografia. Alguém de vocês já assistiu uma pintura mediúnica? Levanta a mão. Já ouviu falar, mas até que não muitos. Quem tiver curiosidade, aqui é do Orlando Padovan, onde eu fui assistir, o senhor também foi? Do Orlando Padovan, onde eu fui assistir ele pintando. E era a primeira vez que eu tinha assistido ao vivo, eu já tinha visto vários vídeos, e, por coincidência, uma amiga minha, ele é delegado de polícia aposentado, uma amiga minha delegada, que não acredita em psicografia, comentou, né? Falou, olha, eu tenho um amigo, eu vou deixar você conversar com ele, vou ligar para ele, ele vai, né, vai pintar na sua frente, vamos lá no evento dele, só que eu não vou assistir, porque eu não acredito. Então, ela saiu, eu fiquei lá, assisti todo o evento, e ela me disse o seguinte, que ela conhecia o Orlando já há muitos anos, e ele não sabia pintar uma casinha de boneca. E quando ela assistiu, Mestre Adelmo, meu professor de capoeira aqui no fundo, quando eu assisti, viu, Rui, eu faço capoeira lá na academia, meu mestre Adelmo. Sou amigo dela, viu, mestre? E cuidado que... meu coração, viu? Não esquece disso. Voltando aqui para a psicografia, essa minha amiga disse, olha, ele não sabe desenhar nenhuma casinha de boneca, conversa com ele antes, até para você entender, eu não acredito, eu vou sair e vou deixar vocês à vontade. E eu conversei com ele e perguntei como é que funcionava isso. Ele falou, olha, a gente, pelo menos aqui, se reúne antes, verifica quem é que vai poder vir, quem são os pintores que vai poder acompanhar o trabalho, e a hora que eles vêm, a gente pinta a obra. Bom, eu presenciei Monet pintando, para vocês verem o nível, né? Eu fiquei assustada, me deu um acesso de choro ali, porque a hora que eu olhei aquilo, eu falei, o que é isso? Né, para quem tem dúvida, né, não sabe se acredita ou não, aquilo realmente são, em menos de 5 minutos, se faz uma obra lindíssima. Então, assim, no período de 1 hora, e enquanto ele pinta, ele conversa. Ele conversa com quem chegar perto dele. Eu fiquei com medo, porque eu fiquei com medo de ouvir recado. Então, eu nem fui. Fiquei de longe ali. Inclusive, eu estou ali no cantinho com o meu marido. Ele falou, você não vai lá? Eu falei, eu não. De repente, né, eu escuto um recado, tipo, para de escrever essas coisas. Então, eu achei melhor ficar na minha. Então, realmente, é um trabalho muito sério. Ele e grande parte dos pintores mediúnicos, pelo menos daqueles que eu conheço, as obras dele eles não ficam com 1 centavo. São todos doados para a instituição que ele está ali trabalhando, né? No caso ali foi um centro espírita. Ele doa e as pessoas vão lá e compram. Eu não me lembro quanto custava, né? 200, 300 reais cada quadro. O dinheiro é revertido integralmente e eles ajudam as pessoas carentes, enfim. Cada centro espírita tem a sua obra. Então, normalmente, porque eles têm como definição de que se veio como caridade, tem que ser distribuída, né, Lu, como caridade também. Doar gratuitamente. Ou seja, por isso que eu não vendo meus livros, que foi realmente muito difícil escrever, levei quase 1 ano, né?
é bem por aí mesmo. Se eles recebem como para eles de forma gratuita aquela aquela bênção, né, de estar pintando aí Monet, enfim, outros pintores famosos, eles não podem ficar realmente com aquela obra. Então, assim, existem até discussões, né, daqueles médiums que escrevem e ficam com os direitos autorais. Casas espíritas que são sérias nem aceitam esse tipo de médium, né? Então, mas vai de cada um. Então, o que a gente discutiu ali? Naquele momento, quando eu comecei a ver aqueles quadros sendo pintados, e eu não conheço absolutamente nada de arte, a primeira pergunta que me veio era: se aquele quadro assinado pelo Monet fosse leiloado como Monet, qual seria o custo disso? Como é que eu vou descobrir que aquele quadro é uma obra mediúnica? Existem casas espíritas que têm um carimbo atrás que diz que aquela obra é psicografada. Mas você olha de frente, não tem. E aí eu fui procurar alguns leiloeiros. E um de vários que eu consegui conversar, um deles me disse o seguinte: olha, eu já vi uma obra psicografada, né, uma pintura mediúnica, que não tinha o carimbo, e ele só não foi vendido pela minha loja, porque a pessoa que estava vendendo, a pessoa que estava me vendendo, que estava participando daquilo, ela havia comentado que era uma obra mediúnica. Quando eu expus, tinha gente querendo pagar altos valores daquela obra. E eu, obviamente, não queria ser processado depois, né, vai que descobrem. Dizem que quem conhece arte, normalmente, grande parte dessas obras são inéditas. Então, aquela pessoa que conhece o acervo, por exemplo, estou falando só Monet, porque é o que eu mais vi pintando. Aquele que conhece a obra de Monet, o acervo de Monet, vai reconhecer que não é uma obra dele, porque conhece todo o acervo, e, portanto, é uma obra inédita, e, portanto, não seria dele a pintura. Né? E aí começou a vir outras discussões. Eu não poderia chamar isso de plágio, porque ele não está copiando a obra, né? Ou se ele estivesse copiando, se o médium poderia ser processado por plágio, ou ele estaria fazendo uma obra falsificada. Porque ele está pintando como uma pessoa que já morreu. Então, para aqueles que não acreditam na existência do espiritismo, e vejam, nós vivemos hoje num país que um juiz, ele não pode, por mais que ele seja espírita, que acredita, nós temos hoje um juiz, e eu falo o nome dele porque eu sou admiradora dele, que é o Dr. João de Luca, juiz, se eu não me engano, ele está no Fórum da Penha de França, um juiz extremamente sério, e ele é espírita, estudioso, inteligentíssimo, escreve muitos livros em nome próprio, né? E quando eu estava escrevendo este livro, eu fui conversar com ele. Me indicaram, eu também não conhecia, me indicaram, e eu fui conversar com ele sobre isso. E a primeira coisa que eu perguntei foi sobre a pintura mediúnica. Ele falou: olha, Renata, eu tenho até medo de te responder, porque eu acredito. E eu sei da veracidade disso. Eu falei: mas e se um processo desse cai na sua mão? Alegando falsidade. Então, eu processo o médium, dizendo, ou processo um leiloeiro que me vendeu uma obra mediúnica, ele não me deu esta informação, eu compro essa obra acreditando ser de Monet, e não é. Eu processo quem? Porque uma coisa é você comprar a obra, ela está lá com carimbo, obra psicografada. Uma coisa é você comprar um livro e está lá, escrito pelo médium fulano de tal. Tudo bem, na qualidade de consumidor, se você acredita ou não, mas você está comprando com esta informação. E vocês podem reparar, e aí eu vou contar por quê, se vocês pegam os livros espíritas, escritos pelos médiums, psicografados, melhor dizendo, vocês podem observar que o nome do espírito normalmente não, ou é um nome fictício, ou é um nome muito comum.
Então, por exemplo, eu morro, um dia eu vou morrer, infelizmente, o Rui começa a psicografar Renata Soltanovich. O que vai acontecer com isso? A minha família, os meus herdeiros, podem processar o Rui. Por quê? Alguém sabe qual que seria? Hã? Por uso indevido de nome. Porque um juiz não pode chegar ao Rui e falar assim, mas é a Renata. Eu estou falando para vocês, eu conheço a Renata. Sou espírita, sou médium. Ah, é o jeito da Renata. O juiz ele não tem nem condição de chamar um perito para que esse perito possa fazer a avaliação. O perito não tem... ele poderia ter condições de avaliar se o estilo, porque cada um tem o seu estilo. Eu escrevo historinhas, contos, tal. Eles têm mais ou menos o mesmo estilo. Normalmente tem sempre morto lá nos meus livros. Então, ele tem sempre o mesmo estilo. Você lê a redação, vai melhorando com o tempo. Quanto mais a gente escreve, melhor a gente vai ficando. Mas ele tem, normalmente, um estilo. Então, esse estilo, óbvio que um perito pode analisar. Olha, comparando com os livros anteriores da Renata, né, o estilo é parecido. Porém, se Rui estiver dizendo que sou eu que estou na qualidade de espírito encostada nele, ou no corpo dele, ou falando no ouvido dele, ou pegando na mão dele para escrever, os meus herdeiros podem processar o Rui por uso indevido de nome. E vamos imaginar o seguinte, que a minha família acredite piamente que eu, que gosto de escrever, tenha encostado no Rui e tenha feito o Rui escrever. Por mais que ela acredite piamente se tratar do meu espírito, elas não podem processar o Rui por direitos autorais, por infração aos direitos autorais, ou pedir os direitos autorais. Então, se vocês não sabem, isso aconteceu com Chico Xavier. Chico Xavier foi processado pela família de Humberto de Campos, justamente por utilizar o nome de Humberto de Campos. Ao invés da família processar Chico Xavier por uso indevido de nome, processou querendo, na verdade, consultando o juiz que, se de fato verificasse que o espírito que estava escrevendo era de Humberto de Campos, que elas queriam, então, os direitos autorais. Isso foi lá no Código de 1976. E o que acabou acontecendo? A ação foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, porque o juiz lá do caso disse que ele não era órgão de consulta, ele não tinha condições de certificar se quem estava escrevendo era o espírito de Humberto de Campos ou era Chico Xavier. O que resultou dali para frente? Chico Xavier começou a usar o nome de Irmão X. Então, para quem conhece um pouquinho sobre a história, né, sabe que Irmão X nada mais é do que Humberto de Campos, que era um autor, na época, extremamente conhecido. Então, se questionava até que ponto poderia uma pessoa simples como Chico Xavier escrever, né, psicografar ou, né, utilizar o nome de Humberto de Campos, que a escrita estava muito refinada. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para vocês. Existem estudos envolvendo os escritos de Chico Xavier e comparando com grafias, porque, em alguns casos, o Chico Xavier começa com uma letra e termina com outra. E se reuniu alguns peritos grafotécnicos e começaram a fazer um estudo. Tem até um livrinho a respeito disso, mas a coisa parou, porque, obviamente, eles não têm como declarar a existência, né, de uma religião ou fé, chamem como vocês quiserem, mas da existência de um espírito. Né? Tem pessoas que não acreditam, outros têm dúvida, outros não sabem, outros, né, não acreditam na existência dele, entendem que é uma figura do mal que está ali. Então, não importa qual que seja a crença, mas não tem como nosso país, nossa legislação, certificar um fato, né, envolvendo a mediunidade. Então, como eu descarto a questão dos direitos autorais da família do morto, o que vem me questionando este tempo todo é
justamente como é que eu vou trabalhar para proteger esses médiuns. Porque aí é uma crença minha, e olhando a figura deles, como é que eles podem se proteger justamente para evitar o quê? Ser processado por uso indevido de nome, por plágio de obra ou até mesmo por estelionato. Está vendendo uma obra da qual não é deles. Principalmente, quando é livro, fica mais fácil, porque eles colocam lá, livro pelo espírito tal. E às vezes nem colocam o nome do espírito ou inventam o nome do espírito para justamente não dar identificação. Outra questão que estava ficando muito comum, e eu recebi isso de uma amiga, que sabe que eu estou escrevendo a 2ª edição do livro de obra psicografada, ela me disse uma coisa. Ela me deu lá uma pessoa que ela conhece, que estava publicando um livro de um médium que ela conhecia, era um médium sério, e esse médium estava fazendo uma biografia de um morto, de um menino que tinha morrido há pouco tempo, e a família, ele, para tomar cuidado naquilo porque ele estava realmente psicografando em nome do garoto, colocando o nome do garoto completo. E aí, para ele tomar cuidado, para não ser processado, a primeira coisa que ele fez foi levar para a família a autorização para a família autorizar a utilização deste nome. Então, o que acabou acontecendo? Ele coloca lá espírito, psicografado pelo espírito de fulano de tal, o nome completo do garoto, faz o direcionamento aí da família, e ele tem esta autorização da família. A família Aí alguns me perguntaram, será que de repente ele não fez uma biografia do menino que morreu com as informações da família e está vendendo como livro psicografado? Alguém pode processá-lo? Quem teria esse direito de processá-lo? O Ministério Público do Consumidor teria o direito de processá-lo, dizendo o seguinte, olha, você recolheu todas as informações da família e você vem e diz que o livro é psicografado, é mentira. Ele falou, não, é verdade, eu psicografei e a família conferiu, me autorizou. Se o Ministério Público do Consumidor processa, como é que ele vai provar, na verdade, que ele recebeu o espírito do menino e pode, portanto, psicografar em nome deste garoto? Então, são questões que, obviamente, não vi nenhum caso desse. Quem tiver visto, por favor, me dê o número do processo. Gostaria muito de saber. Eu acho que essas questões, não sei como elas serão levadas a cabo, se um dia serão levadas. Eu sei de uma história de que um médium escreveu... Vocês lembram do acidente da TAM, que bateu lá no galpão da própria TAM, lá em Congonhas? Eu sei que um médium, ele psicografou, e contou a história das pessoas que estavam dentro do avião, mas de uma forma genérica. Uma família se identificou com aquela história e processou esse médium e determinou que aquela parte envolvendo aquela família fosse retirada pela identificação. Então, isso, de fato, isso foi retirado realmente, mas pelo uso indevido do nome. Na verdade, não foi nem uso indevido do nome, mas foi uso indevido da história da família. Pela semelhança, a família, além do livro, se identificou. A família tinha, de fato, acho que uma mãe, uma prima, não sei, que tinha morrido no acidente. Eles ficaram sabendo, leram o livro, se identificaram com uma parte da história e ganharam isso na justiça. Eu não me lembro se eu mencionei isso aqui. Eu lembro que foi no finalzinho que eu estava escrevendo, apareceu isso. Eu acho até que eu cheguei a mencionar, mas sem número do processo. Quem assina a obra? O médium e o espírito, o morto. Então, quando vocês pegam qualquer... Para quem não teve essa curiosidade, comece a tê-la. Então, para aqueles que conhecem, vocês amanhã forem numa livraria, peguem um livro, qualquer livro. Aí vocês vão ver que tem médium que escreve ali pelo espírito de Janaína. Quem foi Janaína? Quem é esta figura Janaína? Então, fica difícil o reconhecimento
do espírito. Então, fica mais fácil para o médium. Agora, imagina o seguinte, a família se reconhece naquilo. Ela vai processar o médium sobre o quê? Direitos autorais? Sabemos que não. Uso indevido do nome? Provavelmente não, porque nós temos o que ali? Uma Janaína qualquer. O que se pode discutir? Porque muitos livros espíritos, e quem já leu, acho que foi a Violeta na Janela, é esse mesmo o nome do livro, Violeta, é uma história muito bonita de uma menina que teve um AVC e acabou morrendo, enfim. Leia. É um livro muito bonito, da Violetas na Janela. Ela conta, a Patrícia, exatamente, ela conta a história de uma menina e eu fico imaginando o seguinte, eu fui reler o livro, e se eu conhecesse a família dessa menina? E se essa menina fosse minha amiga? Seria uma biografia não autorizada? Como é que o juiz... Bom, mas ela não cita nome de ninguém, acho que nem nome da mãe, ela troca tudo, mas a história, ela existiu. Será que a família pode dizer que está tendo uma biografia não autorizada e processar e pedir o recolhimento disso e mostrar para o juiz, na verdade, que aquela história é verdadeira? Então, são questões que são... quando a gente fala de espiritismo, para quem acredita, e de fato, né, a gente não sabe até que ponto, como é que essa história vem, né, e como ela vai funcionar, como é que vai ser discutido isso. E se começar a discutir. Por que eu falo isso? Nós temos uma segunda questão que, na verdade, não me sai da cabeça. A gente já falou aqui, né, se for o espírito, poderia ser processado por estelionato, uso indevido de nome, pode ocorrer plágio entre os médios. É essa questão, porque nós também falamos da relação de consumo, né? Pode o Ministério Público do Consumidor ir lá e processar e falar, ó, pode parar aí de usar o nome de médium, porque é o seguinte, quem já percebeu lá na revistinha Veja, né, nos 10 mais vendidos, sempre tem um livro de um médium lá. Se não está nos 10 mais, está nos 20 mais, sempre, não é, Fernanda? Sempre está na lista dos livros mais vendidos, sempre tem um livro do médium. Aí, quando eu estava escrevendo, eu que gosto de escrever historinha, uma amiga minha falou uma coisa, eu até achei que ela estivesse brincando, depois eu vi que era sério, eu fiquei até com medo. Ela falou, se eu fosse você, eu começava a pegar suas histórias, até para vender, né, porque os meus livros não vendem em contos, agora vocês vão começar a comprar, né, posso ficar tranquila. Como meus livros de conto não vendem, é porque a ideia, na verdade, é dar de presente, enfim. Né. O mestre Adamo sabe isso, eu dou tudo para o mestre, mestre, lê aí, porque tudo tem um capoeirista no meio da história. E aí... uma amiga minha falou assim, olha, o que aconteceria se você começasse a escrever sua história e colocasse assim, psicografado pelo médium, psicografado pelo espírito, vamos pensar um que é bem, que já caiu até aí em domínio público, né? Emmanuel, olha só. Ele trocou Chico Xavier por mim, está bem o negócio, vai falhar. Eu começo a psicografar como Emmanuel. E aí, quem vai me processar? O Centro Espírita, que é um centro espírita sério, que é a Federação. A Federação tem poderes para me processar e dizer, não, Renato, você não está escrevendo para o Emmanuel. Eu posso ser processada por estelionato? Dizer, pera, essa menina está mentindo. Imagina que o cara como o Emmanuel vai encostar, né, nela e vai começar a escrever. Será que eu seria processada por uso indevido de nome? Quem é Emmanuel? Quem foi ele? Tem o nome dele completo? Eu posso ser qualquer Emmanuel na vida. Ou eu posso dizer que eu estou sendo, pelo primeiro desembargador do tribunal, psicografado pelo primeiro desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vou imaginar que ele morreu há mais de 200 anos. Quem vai me processar? Não estou nem usando o nome do cara. Mas eu vou vender que nem água. Vou ficar lá entre os 10 mais vendidos. E quando essa minha amiga me fez essa pergunta, o que aconteceria se eu começasse a utilizar nos meus livros, psicografado por espírito de fulano de tal, quem me processaria? Como é que um juiz... Ou, vamos lá, vamos pensar numa relação de consumo. O Ministério Público vai falar assim, vamos fazer o seguinte... Vamos fazer uma perícia. Quem assistiu aqui o Fantástico, quando o Divaldo Franco abriu as portas lá Ele abriu para que as pessoas vissem, né, ele psicografando.
E aí, um perito vai lá fazer a constatação de quem está psicografando é o Emmanuel. Quando eu estava escrevendo esse livro, uma pessoa falou para mim, olha, eu vou te apresentar uma médium que escreve Monteiro Lobato. Eu me assustei, eu falei, nossa, mas não tem nem 70 anos da morte dele? A família é detentora ainda dos direitos autorais, certo? Se, sei lá, ele deixou alguma coisa por escrito para ser doado, enfim. Eu falei, essa moça pode ser processada. E dizem, né, quem comentou comigo, diz que tinham levado o trabalho dela por uma pessoa que era estudiosa da obra de Monteiro e diz que o estilo da leitura era o mesmo. Aí eu fiquei pensando, e se eu pegar o livro do Chico Xavier, qualquer um deles, um que ele coloca lá, o Irmão X, vai, e simplesmente copiar, linha por linha, e dizer que é o espírito... Vamos lá, vamos pensar no Emmanuel, que o Dr. Gerardo falou que eu achei ótimo. Não podia ser melhor, né? Estou até tonta. Imagina o seguinte, eu pego o livro lá que o Chico Xavier psicografou do Emmanuel, faço a mesma coisa, igualzinho, e coloco. Que o Emmanuel encostou em mim, eu escrevi, mas é o mesmo livro. Eu posso ser processada por plágio? Sabemos que os livros do Chico Xavier, os direitos autorais foram todos doados pela Federação Espírita. A Federação Espírita pode me processar por plágio? Eu chego para a Federação e falo, desculpa, o Chico Xavier morreu, o cara encostou em mim. Agora, se ele mandou eu reeditar o livro dele, porque eu posso pegar esse meu livro aqui e escrever segunda edição, atualizada conforme o Código de Processo Civil, não posso? E mudar meia dúzia de palavras, não posso? Não vai deixar de ser um outro livro. Correto? Tem coisas novas aqui. E se eu pego o livro lá do Chico Xavier, copio, só mudo algumas questões, só para dizer que eu não estou copiando e colando. E aí? Quem é que vai me processar? E se eu caio no gosto de vocês, no gosto popular? Começo a vender livro assim, que nem água. Fico rica. Abro uma editora, paro de advogar, né, Rui? Paro de advogar, né? Quer ficar contencioso? Vou fazer contencioso. Esperar meia hora para ser atendida pelo juiz? Não, imagina, eu chego lá, o juiz já, doutora. Eu falei, ó, não mexe comigo, porque Emmanuel está assim comigo. E aí, quem vai me processar? Vejam, o que eu sei é que a Federação Espírita, que é uma casa séria, ela não indica qualquer livro. Parece que ela tem uma junta, que eles se reúnem antes de indicar X ou Y livro. Até aí, não preciso deles. Quero saber de vocês, posso ou não começar a fazer isso? O que vocês acham que vai acontecer comigo? Ninguém tem resposta, né? Porque isso ainda não aconteceu. Se estão clonando cartão de crédito, por que não clonar? Ou não fazer o plágio disso? Quem é que vai dizer ao contrário? O cara não está ganhando dinheiro com livro, porque fazer o livro é muito caro, a gente sabe disso. Quem faz livro sabe o quanto é caro a edição de cada livro. Então, quando eu comecei a escrever sobre obra psicografada, foram essas questões. No primeiro momento, eu me questionei sobre os direitos autorais, de quem era. E aí, claro, lendo a lei, ficou claro. Nossa, os direitos autorais, obviamente, é do médium. Embora o médium, e eu até menciono isso, o médium vira e fala, os direitos não autorais não são meus, é do Monteiro Lobato. A família, com ele, se resolve. Então, tá, Renata, você está psicografando Monteiro Lobato? Perfeito. Faz o seguinte, eu não vou te processar por uso indevido de nome, eu acredito, só que os direitos autorais é meu. Ok, eu te repasso, a gente faz um documento, perfeito, resolvido o problema. Se eu começo a psicografar como Monteiro Lobato, é óbvio que a família vai me processar por uso indevido de nome, ela não vai pedir direitos autorais. Mesmo ela acreditando. Se ela não entra com um acordo comigo, ela não vai me processar, porque ela vai perder a ação. Se ela pedir direitos autorais, ela vai perder. A não ser que o juiz, de forma inédita, resolva fazer uma perícia. Mas eu duvido que isso aconteça.
Então, perdeu o processo e me pagou sucumbência ainda por cima. Agora, se me processar por uso indevido de nome, vai ganhar. E se eu resolver não utilizar o nome dele, utilizar o nome, posso ser processada por plágio? Plágio de quem? Chico Xavier? Família dele? O médium? Os direitos autorais pertencem ao médium, então, portanto, seria plágio. Mas o médium, ele mesmo reconhece que os direitos autorais... Como é que ele vai contra a filosofia dele e me processar por direitos autorais? Então, ficou uma coisa ainda muito delicada. Eu não vi nenhum caso, aliás, eu acho que eu cito até no meu livro, de um caso envolvendo utilização de... Sabe aqueles no jornal que vem lá o signo? Aí diz lá... a pessoa foi lá, falou alguma coisa sobre o signo, disse que foi o espírito tal, o outro copiou, processou por plágio, e aí o desembargador vira o seguinte, falou, mas você não está dizendo que é espírito que escreveu? Se é espírito, ele pode encostar em quem ele quiser e escrever a mesma coisa. Mas foi uma coisa muito simples, né? Não deu muito detalhe, então ficou por isso mesmo. E aí isso aguçou mais ainda a minha mente, que foi a questão do plágio. Então, acho que era isso que eu queria passar para vocês. A proteção da obra envolvendo o médium, no momento em que ele não utiliza o nome de ninguém, vamos imaginar que ele vai contar uma história e ele troca os nomes, ele fica mais protegido, porque ele não vai ser processado por direitos autorais, quando muito uma família pode querer processá-lo por biografia não autorizada, por uso da história da família, mas se ele mudou o nome e hoje o que normalmente acontece com outro, né, haja visto que na novela eles colocam ali qualquer coincidência alguma coisa assim, né? Qualquer situação é mera coincidência, porque de fato acontece. É claro que, né, filho matando o pai, né, na última novela, não foi? Filho matando o pai, enfim, aquela situação toda. Então, isso de fato acontece. Então, o autor, claro, pega uma coisinha daqui, outra e forma uma situação. Então, processar por isso fica difícil. Utilização indevida de nome, aí eu coloquei contrato de obra futura. Aí vocês vão perguntar aqui, o que é isso? Eu fico imaginando o seguinte, eu começo a psicografar Chico Xavier, porque já que é para psicografar, vamos fazer uma coisa desse aí do Emmanuel Chico Xavier, eu estou ali. Então, já que é para psicografar, vamos fazer uma coisa séria. Eu começo a psicografar Chico Xavier. Aí uma editora vai lá e fala assim para mim, Renata, vamos fazer o seguinte, 6 obras, você vai psicografar 6 obras de Chico Xavier, as 6 são minhas. Perfeito, ela vai lá e me paga lá 500 mil reais. Perfeito, psicografei 1, psicografei 2, os livros venderam que nem água. No terceiro, Chico Xavier fala, Renata, você está ganhando dinheiro, não é esse o objetivo. Não vou mais encostar em você. Aí, a editora, que é uma editora séria, uma editora espírita, porque vocês podem perceber que as editoras, normalmente, elas vão naquelas linhas. Por exemplo, você tem uma editora que é só de evangélico, porque eles têm a crença deles. Você tem a editora Sefer, né, que é só dos judeus. Você tem as editoras espíritas. Então, normalmente, são aquelas linhas. E aí tem as editoras de obra sob pequena encomenda, que você vai lá, você escreveu um livro, como eu escrevi meus contos, vou lá, pego uma editora qualquer, pago para ela X, ela imprime 200 livros, vendeu, o problema é seu, você faz o que você quiser com os livros. É diferente, mas imagine você o seguinte, a editora vai lá, me contrata, me paga 500 mil reais para 6 obras. Ela é uma editora espírita, da qual ela acredita no espiritismo. Ela contrata a mim, médium, acreditando que eu recebo Chico Xavier. No terceiro livro, Chico Xavier fala, acabou, Renata. Acabou a brincadeira. E aí? Ela vai pedir o dinheiro de volta sob que fundamento? Ela fala assim, é porque você não cumpriu. Mas você sabia que era o Chico Xavier. Está no contrato. Chico Xavier não quis mais vir. O que eu faço? Vou ser processada por danos morais, perdas e danos, quando muito devolver o dinheiro, multa contratual, alguma coisa assim, e se eu sou advogada dessa médium, de mim mesma, né,
não vou assinar um contrato com multa. Põe até uma cláusula em que se o médium não quiser descer mais, se o espírito não quiser descer mais, lamento, mas eu não posso mais responder por isso. Mas vamos imaginar que não é nada disso. Fizeram lá um contrato, e aí? O juiz vira e fala assim, realmente a Renata não cumpriu o contrato. Eu falo, não cumpri porque o Chico disse que não quer mais. E ela acredita que é o Chico. Tanto acredita que ela é minha editora espírita. E aí? Como é que fica com relação a isso? De quem que é a culpa? Como é que eu vou resolver isso judicialmente? Como é que o juiz ele vai olhar isso judicialmente? Então, são essas questões que ainda nós não temos, que são objetos aí de questionamentos. Como é que o Poder Judiciário iria... A gente só pensa em contencioso, né, Rui? Como é que o Poder Judiciário encararia isso? Aí eu faço de novo aqui a menção de plágio, que é uma coisa que realmente não me sai da cabeça como é que um Poder Judiciário resolveria se eu pegasse o livro de Chico Xavier, copiasse e dissesse que Emmanuel tinha escrito esse livro comigo. Mesmo sendo igual, afinal de contas, é o mesmo espírito, ele pensa a mesma coisa, e, portanto, no máximo que fez, ele foi mudar alguma questão. Eu volto aqui na pintura mediúnica, que de novo me chamou muita atenção. Nós temos, eu falei do Monet, mas tem o Cândido Portinari. O Cândido Portinari, no curso da ESA que eu fiz, o filho dele, detentor dos direitos autorais, foi lá falar sobre a obra do pai e tal. E, na época, eu perdi a oportunidade de perguntar para ele, porque eu sei que tem médiuns que pintam como Cândido Portinari. Qual é o pensamento dele a respeito disso? E se ele tomaria alguma atitude, ou se ele não tomou até agora, por quê? Porque todo mundo sabe que as pinturas mediúnicas estão aí, para quem quiser ver no YouTube. Então, eu não sei qual é o pensamento dele. O Manabu Mabi, a irmã dele, no dia que eu fui assistir, uma das vezes que eu fui assistir a pintura mediúnica, a irmã dele estava. Me parece que a irmã dele era a detentora dos direitos autorais dele por testamento, e ela acreditava piamente que o médium pintava com o espírito do irmão dela, e toda vez que o irmão dela viria pintar, ela ia lá para conversar com o irmão. Eu cheguei até a conversar com uma pessoa que era muito amiga dela, porque eu fiquei com receio de conversar com a pessoa, até por conta da emoção ali. Ela falou, olha, ela acredita, portanto, ela não vai processar médium nenhum, até porque ela sabe que é para caridade a obra que é vendida, e a obra é com a informação de obra psicografada, e são obras sempre inéditas, não são cópias, ou plágio, ou chega o nome no que vocês querem dar, não são iguaizinhas ao que já foram pintadas. Então, quem conhece a obra da pessoa sabe que aquela obra não é feita por ele vivo. Portanto, a definição que vocês querem dar, se é o espírito, se é a pessoa que pinta muito bem, copiou, e é plágio, estelionato, seja lá o nome que vocês queiram dar. Medida judicial, eu fico pensando o seguinte, se for usar, pedir uma liminar para não fazer uso do nome, eu não consigo, ou se for plágio, e a crença do espírito, fica difícil um juiz conceder inicialmente uma liminar dizendo que um espírito plagiou outro. Então, eu duvido que isso vai acontecer quando muita gente tem aí pelo uso indevido do nome. Eu coloco ali, em termos de tese, e aí não tem nada a ver com a questão jurídica, isso é mais questão pessoal. Se isso é fé, quando você vê. Quem não assistiu, assista pelo YouTube, por curiosidade, uma pintura mediúnica, e vá pessoalmente. Vocês não têm ideia do que é aquilo, porque é uma pessoa pintando vários estilos diferentes. Então, no primeiro momento, eu confesso para vocês que eu falei, eu vou lá porque eu estou escrevendo um livro. Com aquilo que eu disse, eu fiquei extremamente emocionada, porque era a pessoa pintando vários estilos. Eu fico imaginando, falei assim, que curso que essa pessoa fez? Da onde vem esse talento? Porque uma coisa é a pessoa ter o talento para
né? Eu não consigo pintar uma casinha de boneco. Vocês viram lá o Chico Xavier que eu fiz, né? Então, quem sabe pintar, eu acho que tem um estilo. Para mudar um estilo do outro, então você vê o cara mudando, de repente ele faz um rosto, de repente ele faz um vaso, de repente ele faz uma paisagem. É uma coisa de louco. Então, quem não foi, mesmo que não acredite, vá e tenha as suas impressões. Depois me manda um e-mail que eu quero saber a impressão. Porque como eu estou fazendo a segunda edição, eu quero muito que vocês me deem qualquer tipo de informação vale ouro para mim. Porque nessa segunda edição eu vou fazer a modificação de acordo com o Código de Processo Civil. E eu quero incluir mais material, porque eu quero trabalhar mais a questão do plágio, enfim, de outras coisas que eu venho pensando. Então, é uma forma diferente.